Brook abriu as portas do palácio e o que ele viu do outro lado mudou tudo. Shuri com asas de demônio, Ruin afogado em sangue, um Gorosei no trono e uma pergunta que ninguém consegue responder. Por que Imu queria tanto essa menina? O capítulo 1185 de One Piece acabou de revelar um dos segredos mais perturbadores do flashback do Brook e hoje a gente vai destrinchar tudo, o que aconteceu, o que o Oda escondeu nas entrelinhas e o que isso significa pro futuro da história. Se você é novo aqui no canal, antes desse vídeo começar, já desce aqui embaixo, deixa teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo e considera se tornar um membro para me apoiar por aqui e ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. A história começa de um jeito leve, quase enganador. Ruin confia o jovem Brook a Candel, uma mulher admirada por todos no reino de Esperia. Ela vai ser responsável pelo treinamento de etiqueta dele. E Brook, bom, o Brook era o Brook. Rude, sem filtro, pedindo pra ver calcinha das mulheres sem cerimônia nenhuma. Candel foi colocando ele na linha, aos poucos, com algumas pancadas na cabeça e muita paciência. Ela foi moldando aquele esqueleto bagunceiro. E vale dizer que Candel é claramente inspirada em Lady Oscar, de Rosa de Versalhes, a mulher que se veste como homem para lutar. O visual das duas é praticamente idêntico. E no momento de treino de esgrima, Brook pergunta se ela gosta de alguém. Ela diz que sim, mas que essa pessoa está longe do seu alcance. É por isso que ela treina com a espada, para poder ficar perto dele o máximo possível. Esse detalhe parece pequeno, mas guarda ele bem, porque ele vai pesar muito daqui a pouco. É aqui que a história vira. Brook conta pra Shuri sobre um evento misterioso que aconteceu antes do seu nascimento. Um navio do governo mundial encalhou na costa de Esperia. Uma autoridade que ninguém nunca tinha visto antes chegou à ilha. Um nobre mundial, um dragão celestial. E logo depois disso, Candel adoeceu. Ficou meses na cama. O humor do reino inteiro ficou sombrio. Era como se o sol estivesse se pondo. Mas então, vieram as notícias que tentaram cobrir tudo isso. Ruin ascendeu ao trono, se casou com Candel e Shuri nasceu. Para todos foi um momento de alegria, mas olha o que o Oda colocou ali com cuidado cirúrgico. Candel havia dito que Ruin estava longe do seu alcance. Isso porque casamentos na nobreza seguiam regras rígidas. Pessoas da realeza se casavam com outros nobres, não com quem eles amavam. Então, por que de repente esse casamento aconteceu? Porque Ruin soube o que aquele dragão celestial pode ter feito com ela. A teoria é que, infelizmente, Candel pode ter sido usada por um dragão celestial. E Ruin ignorou todas as regras para ficar ao lado da mulher que amava. Isso é exatamente o que aconteceu com Ginny, a mãe de Bonnie, levada por um dragão celestial e devolvida completamente destruída. Oda repetiu o padrão, e dessa vez com Candel. Todo mundo na ilha dizia o quanto Shuri parecia a mãe. Só a mãe, não o pai. E isso, combinado com tudo que acabamos de falar, deixa a teoria no ar. Shuri pode não ser filha de Ruin. Ela seria filha do dragão celestial que abusou de Candel. E Ruin sabia disso e a amou do mesmo jeito. Criou ela como sua filha, sem pestanejar. Isso torna a história de Esperia ainda mais bonita e também mais trágica, porque o amor desse homem por Candel e por Shuri foi o que o destruiu no final de tudo. No ano em que Shuri completou 15 anos, algo impossível aconteceu. Uma névoa densa cobriu toda a ilha de Esperia, e não foi por pouco tempo, foram 6 meses. Os instrumentos musicais, os tesouros do reino, começaram a apodrecer. A névoa virou uma bruma tóxica, atacou os pulmões de dezenas de milhares de pessoas, ceifou centenas de vidas. Brook cantava com um violão decrépito tentando entregar música, mas mal conseguia controlar a própria tosse. A névoa se dissipou, mas as cicatrizes ficaram. E então veio o soco no estômago, o funeral da rainha Candel. A mulher mais adorada de Esperia, o sol do reino, estava morta. E aqui está o ponto que não pode passar batido. Isso não acontece naturalmente nos blues. Névoas que destroem ilhas, brumas tóxicas, fenômenos assim, isso é coisa da Grand Line, não do West Blue. Então, o que foi aquilo? Nesse capítulo, vemos um Gorosei em forma bestial no palácio de Esperia. É o Itsumade.
a forma de Marcos Marte. Na mitologia, o Itsumade é um pássaro misterioso que aparece sobre locais de grande sofrimento, pragas, desastres, morte em massa. Ele não alivia a dor, ele só aparece onde ela já existe ou onde ele mesmo a causou. E o Oda parece estar seguindo um padrão muito claro com os Gorosei. Saturno é o deus da ciência e da guerra. Marte é o deus guerreiro do meio ambiente. Faz todo sentido que Marcos Marte tenha sido responsável por aquela névoa, uma arma biológica intencional do governo mundial para destruir a economia de Hesperia, matar a receita do reino e forçar Ruin a uma escolha impossível: entregar escravos ou ser invadido. E Ruin escolheu a guerra. Mas por que tudo isso aconteceu exatamente quando Shuri completou 15 anos? Lembra da profecia dos Reis dos Mares? Foi com 15 anos que Shirahoshi despertou os poderes de Poseidon. E foi com 15 anos que uma névoa impossível envolveu Hesperia. Brook, no momento do flashback, reforça que Shuri é especial, que a forma como ela se move às vezes parece que ela consegue ver o futuro. Haki de visão futura, natural, sem treinamento. Isso não é detalhe, isso é o Oda marcando essa personagem como alguém fora do comum. Será que Shuri tem um poder que despertou nessa idade? Algo que o governo mundial rastreou e foi buscar? A teoria da quarta arma ancestral está bem viva aqui. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. 2 meses depois da bruma, o governo mundial chegou para cobrar 1000 escravos. Essa era a condição para isentar o tributo daquele ano. Ruin olhou para os seus guardas e disse: agora é guerra. Brook foi para a linha de frente sem hesitar, cortando fuzileiros navais, correndo em direção ao castelo. Toda a ilha estava em chamas, e foi nesse momento que ele empurrou as portas do palácio. E quando ele entrou, ficou paralisado. Shuri estava lá, com asas que pareciam de demônio, olhos brilhando, de pé sobre o corpo ensanguentado de Ruin, o rei que a criou, o homem que a amou como filha, afogado numa poça de sangue, um Gorosei em forma bestial ao lado, um novo cavaleiro de Deus sentado no canto da sala, fumando um cigarro como se nada estivesse acontecendo. E Shuri, com aqueles olhos acesos, diz pro Brook: a guerra acabou, você não está feliz? O que aconteceu ali foi o Dome Reverse. E Mu forçou o pai e filha a lutarem um contra o outro. E o mais cruel do Dome Reverse é que a consciência da pessoa permanece presente dentro do corpo controlado. Ruin e Shuri sabiam exatamente o que estavam fazendo um com o outro e não conseguiam parar. Aqui entra o ponto mais pesado de tudo. O dragão celestial que encalhou em Hesperia pode ser da família Maimaia, e é por isso que Shuri carrega esse sobrenome, Gunko Maimaia. Ela é filha desse nobre, filha de um dragão celestial. Olha os olhos de Shuri nessa cena final. A heterocromia, um olho diferente do outro, lembra o olho de Mu. Toda essa operação foi orquestrada há anos. A névoa, a invasão, o Dome Reverse, tudo foi planejado para capturar Shuri. E o detalhe que confirma que ela é especial demais pode ser só mais uma. Shuri é a única pessoa, além dos Gorosei, a receber o contrato do Abismo Profundo. Não é à toa. E Mu sabe exatamente quem ela é e foi buscar ela pessoalmente, através dos seus instrumentos mais poderosos. A questão que fica é: e Mu quer Shuri por causa do sangue, por causa de um poder que carrega, ou as duas coisas? Com certeza, isso ainda vai ser revelado mais pra frente. E no meio de tudo isso, tem o Brook, um homem que viu tudo. Lutou contra marinheiros, contra Yonkou, contra cavaleiros divinos, cruzou com Gorosei e talvez tenha olhado nos olhos do próprio Imu. Chamou o Gold Roger de novato, morreu uma vez e voltou. E ainda assim, o momento que mais pesa na história dele não é nenhuma batalha. É o dia que ele abriu as portas de um palácio e viu uma menina que prometeu levá-lo ao mar com asas de demônio, de pé sobre o corpo do próprio
pai. Brook viu o dia em que a música morreu. E como ele mesmo disse uma vez, no fim, somos todos ossos. Esse capítulo, sem dúvida, foi incrível. Mas e você? O que acha? A névoa de Hesperia foi obra de Marcos Marty ou algo despertou em Shuri naquele momento? E Mu quer ela pelo sangue, pelo poder ou pelos dois? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua debatendo sobre esse capítulo e também sobre o futuro de One Piece, que com certeza ainda tem muito pra revelar. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu, clique em um desses que tá aparecendo na tela, eu tenho certeza que você vai gostar e você continua maratonando Reinado Nerd. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.